Você já parou para pensar no tamanho da ironia que estamos vivendo? Um deputado brasileiro, um entre tantos nomes envolvidos em articulações obscuras em Brasília, pode estar prestes a descobrir que nem a Disney o quer por perto. O nome da vez: Hugo Mata. E o que tem a ver com Trump, passaporte e liberdade? Calma, que eu vou te explicar. Essa história não é só sobre um político e uma viagem cancelada. É sobre o que está por trás do jogo de poder que domina o Brasil. É sobre censura disfarçada de justiça, perseguição travestida de ordem e uma elite política que acha que pode tudo até transformar o Brasil numa espécie de condomínio fechado onde só entra quem abaixa a cabeça. A pergunta que não quer calar: Trump vai cancelar o passaporte de Hugo Mata? Talvez não literalmente, mas simbolicamente. O que está acontecendo é isso. O mundo está de olho. A pátria da liberdade começa a olhar torto para quem manda demais e ouve de menos. E Hugo Mata, que se tornou peça-chave de articulações no Congresso, pode virar persona não grata, não só na Disney, mas em qualquer lugar onde a democracia ainda tem algum valor. Vamos falar claro. Enquanto o povo brasileiro rala para pagar as contas, enquanto pais e mães enfrentam fila de hospital, escolas sem estrutura e insegurança nas ruas, Brasília segue num teatro de poder, onde os bastidores valem mais que o plenário. Hugo Mata, presidente da poderosa Comissão de Orçamento, tem um poder que você nem imagina. Ele controla o fluxo do dinheiro público como se fosse dono da chave do cofre. E quem controla o dinheiro, controla o Congresso. E quem controla o Congresso? Bom, você entendeu. Mas a pergunta que a gente tem que fazer é: quem controla Hugo Mata? Porque enquanto ele participa de votações importantes, bastidores fervem com acordos, chantagens, toma lá DACA e blindagens. Enquanto o país discute reformas, impeachments e prisões seletivas, nos bastidores ele atua com discrição, mas com um poder que incomoda muita gente, inclusive fora do Brasil, e é aí que entra o simbolismo dessa história. Recentemente, houve rumores de que autoridades americanas estariam monitorando o comportamento de políticos brasileiros envolvidos em ações que afrontam princípios democráticos. E o nome de Hugo Mata já apareceu em dossiês e relatórios de bastidores. Não porque ele é o centro do poder, mas porque faz parte dele. E isso já basta para levantar suspeita, pressão e, quem sabe, restrições futuras de entrada em solo americano. A era do fase acontece e ninguém vê está acabando. O que se faz em Brasília começa a ecoar lá fora. E não adianta sorrir em foto oficial, posar de moderado ou alegar neutralidade. O mundo está cansado de hipocrisia política. O que se quer agora é coerência. E a coerência, convenhamos, não anda sendo o forte de boa parte dos nossos representantes. Enquanto juízes e ministros viram celebridades, enquanto jornalistas escolhem lado e abandonam a verdade, e enquanto artistas militantes ditam quem pode ou não falar, o povo brasileiro fica de escanteio. Mas ele está acordando. E isso assusta. Trump vai cancelar o passaporte de Hugo Mata? Talvez não ele pessoalmente. Mas a ideia por trás disso é forte demais para ser ignorada. Chegou a hora da responsabilização global. Chegou a hora de olhar para políticos brasileiros, não só com indignação interna, mas com o peso de quem representa uma democracia que sangra. Porque vamos ser honestos. O que está acontecendo no Brasil já passou da conta. Censura virou política de Estado. Prisões sem julgamento viraram regra. Influenciadores e jornalistas são calados com medidas judiciais, enquanto corruptos seguem soltos. E por trás disso tudo estão os mesmos nomes, as mesmas figuras sorridentes, apertando mãos e negociando bastidores. E Hugo Mata está lá do meio, participando, decidindo, influenciando, mas quase sempre longe das câmeras. Ele é o exemplo perfeito de como o poder real no Brasil nem sempre aparece no noticiário, mas movimenta tudo. É por isso que a pergunta do título não é piada. Ela é uma provocação, uma denúncia simbólica, um alerta. E se os Estados Unidos começarem a barrar a entrada de políticos brasileiros que compactuam com abusos? E se a pressão internacional começar a expor as entranhas do sistema? E se a turma do tapinha nas costas começar a ser tratada como ameaça global à democracia? Não seria exagero. Seria justiça. Afinal, como explicar que deputados blindam ministros?
Que senadores engavetam pedidos legítimos de CPI. Que orçamento público vira moeda de troca. Que as redes sociais são sufocadas em nome de um suposto combate à desinformação, mas a desinformação oficial passa livre. É disso que se trata. A elite política brasileira perdeu a vergonha. E enquanto o povo tenta respirar no meio do caos, eles se reúnem em jantares, voam em jatinhos, viajam com diárias públicas e ainda querem ser tratados como heróis da democracia. Não são. São parte do problema. E a simbologia do título de estudo. O mundo já percebeu. Trump não precisa cancelar o passaporte de ninguém. A realidade está cancelando. A opinião pública internacional começa a reagir. E o Brasil, que sempre foi tolerante com os próprios abusos, agora precisa enfrentar a vergonha global de ter virado uma republiqueta institucional. E o povo brasileiro está acordando. Frases como "ninguém segura mais", "o golpe é escancarado", "a justiça virou arma" e "o sistema se protege" estão se tornando virais. Não por acaso, mas porque refletem a indignação real de quem não aguenta mais ser enganado. Esse vídeo não é sobre Hugo Mata. Ele é só o símbolo da engrenagem. É sobre todos os que se escondem atrás de cargos e comissões para manter o sistema funcionando. E quando o sistema começa a ser ameaçado pela verdade, pela liberdade de expressão e pela indignação popular, eles tremem. Tremem porque sabem que o castelo de cartas pode ruir. Tremem porque sabem que a internet deu voz a quem nunca teve. Tremem porque percebem que a censura não está funcionando como antes. E que cada tentativa de calar multiplica vozes. Eles têm medo, e com razão. Porque a pergunta real não é se Trump vai cancelar o passaporte de Hugo Mata. A pergunta real é: quando o povo brasileiro vai cancelar o mandato de quem o traiu? E essa resposta não está nos tribunais, nem nos gabinetes, nem nas redações compradas. Está nas ruas. Está nas urnas. Está nos vídeos como esse. Está no comentário, no compartilhamento, na denúncia. Está na coragem de resistir. Porque a liberdade nunca foi concedida, ela sempre foi conquistada. Então, se você está vendo isso agora, saiba, não é só mais um vídeo de opinião. É um chamado, um grito, um lembrete de que o Brasil ainda tem quem pense, quem observe, quem se indigne e quem hate. O sistema vai tentar calar, vai ameaçar, vai mentir. Mas nós vamos continuar, porque a verdade não precisa de autorização, a liberdade não pede licença. E o povo brasileiro, esse, já não volta mais pro silêncio.